Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Império Napoleônico. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Napoleão chega ao poder e agora precisa controlar os ânimos dos monarquistas que apoiavam Luís XVI, que ainda não tinham desistido do poder. Mas calma, se você não sabe quem é Napoleão e muito menos como ele chegou ao poder, você precisa assistir a aula que tem aqui no nosso canal para ver como que ele chegou no poder e depois você volta aqui que eu vou estar te esperando para te explicar tudo sobre como se deu o Império Napoleônico. Então, galera, como eu disse para vocês aí, Napoleão chegou ao poder extremamente pressionado pelos monarquistas que eram ligados ao absolutismo, esse mesmo antigo regime. Por causa desse medo, gente, Napoleão assume o poder e logo de cara convoca um plebiscito em agosto de 1802 com o objetivo de se tornar cônsul vitalício. O resultado desse plebiscito é sucesso total para Napoleão. Ele consegue se tornar cônsul vitalício e 2 anos depois, numa nova votação, ele foi aclamado como imperador e também coroado em dezembro daquele mesmo ano. Então Napoleão aí, ó, voando, galera. Então esse, gente, é o panorama, era o panorama geral das condições políticas internas da França. Nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que muitos países tinham medo da recuperação política, financeira e militar que o Napoleão vinha prometendo. E mais, gente, essa preocupação desses países acontecia também por conta da expansão das ideias iluministas. Todos esses países que eu acabei de citar ainda possuíam um sistema absolutista. E dentro desses países, a classe média deles já vinha contestando o antigo regime com base nas ideias iluministas. Então, essa preocupação, gente, era tanta que em 1803, a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia se uniram e declararam guerra contra a França. Nesse momento, gente, se iniciava um período de confrontos entre as potências europeias. Dentre esses rivais da França e de Napoleão, a Inglaterra era a que mais preocupava. Por quê? Bom, os ingleses primeiramente viam a França como o maior rival no campo econômico e de fato a França era mesmo a maior rival. Porque as disputas pelos mercados europeus e ultramarinos aconteciam principalmente entre os dois. Então já tinha ali uma rixinha, certo? Durante as batalhas contra os países europeus, o exército francês simplesmente era imbatível, não tinha pra ninguém. Napoleão passava o trator, galera. Uma prova disso é que o Império de Napoleão dominou e anexou territórios da atual Espanha, da Suíça, da Itália e de parte da Alemanha. Tudo certo, tudo tranquilo, né? Mas vocês perceberam um detalhe? Não falei da Inglaterra, o maior problema. Então, a maior dificuldade de Napoleão era atingir a Inglaterra. A vantagem que a Inglaterra tinha sobre a França é que ela era isolada pelo mar e possuía a mais poderosa frota marítima do mundo. Uma prova disso, gente, é que as embarcações francesas foram destruídas pelos ingleses na Batalha de Trafalgar, no litoral da Espanha. Então olha aí o conflito, galera. Nesse momento, gente, Napoleão passou a perceber que seu inimigo maior era a Inglaterra. E apesar de vencer as batalhas sobre a Prússia e ampliar seu domínio sobre a Europa Central, e também vencer a Batalha de Austerlitz no ano de 1805, o objetivo maior era derrotar a Inglaterra. Com a cabeça fria e o coração quente, Napoleão pensou que a forma de derrotar a Inglaterra e continuar sua expansão política e militar seria prejudicar a economia inglesa. Pensando nisso, Napoleão
decretou o bloqueio continental. Isso é muito importante. Então, com o bloqueio continental, os países da Europa ficaram proibidos de comercializar com os ingleses. E quem não seguisse essa ordem teria seu território invadido. Era uma promessa. Em contra-ataque a essa ação, a Inglaterra passou a dificultar o contato entre os países europeus e suas colônias. Lógico, como que a metrópole se comunicava com as suas colônias? Por meio do mar, certo? Então, por exemplo, Portugal tinha colônia aqui no Brasil, certo? Um exemplo, Espanha tinha colônia no México. Então, vamos dificultar esse contato para que todo mundo se rebele contra Napoleão. O que aconteceu na prática, gente, é que vários países desrespeitaram o bloqueio continental da Inglaterra porque dependiam dela para sobreviver, gente. Portugal e Rússia foram dois desses países que desrespeitaram o bloqueio continental. No caso de Portugal, gente, Napoleão invadiu o território português em novembro de 1807 e a família real portuguesa foi forçada a se transferir para o Brasil. Esse caso foi tranquilo, Napoleão chegou e dominou. Agora, no caso da Rússia, o buraco foi bem mais embaixo para o tal do Napoleão. No final de 1811, a Rússia também rompeu o bloqueio e no verão de 1812 teve seu território invadido. Na Rússia, gente, os exércitos franceses no início avançaram com tranquilidade, sem resistência. O problema foi que a Rússia adotou a estratégia de terra arrasada. Os russos simplesmente destruíram os pastos, as casas, as plantações, absolutamente tudo foi destruído e isso dificultou o abastecimento das tropas francesas, gente. Apesar disso, em setembro, os franceses conseguiram chegar a Moscou, mas encontraram a maior cidade russa completamente incendiada. Olha a estratégia da Rússia. Para piorar a situação das tropas de Napoleão, o inverno russo chegou e castigou os soldados franceses. Somando a fome com o frio, as forças francesas foram aniquiladas. E detalhe, sem a Rússia fazer apenas um combate direto. Então, após o fracasso na Rússia, Napoleão perdeu apoio político na França. E aquela imagem dele de trazer a estabilidade para a França começava a se desfazer. Então, Napoleão perde popularidade. Para dar uma piorada na situação, em 1814, a França foi invadida pela Áustria, Prússia e Rússia, todas elas juntas contra a França. Diante dessa crise imensa, o que Napoleão fez? Pipocou, abdicou do trono e foi para a ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo, e lá permaneceu por 300 dias. Sem Napoleão no poder, gente, adivinha quem assumiu o governo francês? O irmão de Luís XVI, esse mesmo, o antigo rei. Então, Luís XVIII era o novo comandante. E lógico, gente, a maioria da população considerou que isso era um retrocesso imenso, porque as conquistas que foram obtidas durante a Revolução se perdiam quando o absolutismo voltava. Então serviu de quê a Revolução? Enquanto isso, na ilha de Elba, Napoleão recebia notícias da insatisfação dos franceses com a monarquia francesa. Por causa disso, Napoleão fugiu do exílio e retornou a Paris em 1815. Foi recebido com a maior festa pela população francesa. E lógico, gente, eles nem lembravam mais das derrotas na guerra contra a Rússia ou contra a Inglaterra. A população só queria tirar a monarquia. E apesar de todo esse apoio, o governo de Napoleão vai durar apenas 100 dias. E esse vai ser o nome que nós vamos chamar essa parte do governo do Napoleão. Governo de 100 dias. Então, em julho de 1815, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra uniram forças e derrotaram Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Na Bélgica? Na Bélgica você quebra, hein? Aí eu amassei, hein? Na Bélgica, Napoleão ainda tentou fugir aqui para a América, mas foi capturado pelos ingleses e mandado para a ilha de Santa Helena. O Napoleão, que gosta tanto de uma ilha,
ficou preso lá. Essa ilha fica no meio do Oceano Atlântico e ficava sob forte vigilância da Inglaterra. Lá ele permaneceu até a sua morte em 5 de maio de 1821. Galera, essa foi a nossa aula de Era Napoleônica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!